Atos capítulo 4, verso 32. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíram terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidades. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa o filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou-o aos pés dos apóstolos. Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor. E sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Enquanto o possuías, não era teu, e depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se, cobriram-no, carregaram-no para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro perguntou: diz-me, vendeste por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: porque combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram o teu marido estão lá fora, eles também te levarão. Na mesma hora, ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram, acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos. E eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. E, embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Também, das cidades ao redor, ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. É aqui a palavra do nosso Deus. Há pouco, quando lemos o capítulo final do Evangelho de Marcos, nos apercebemos desta realidade, não é? Como Deus iria abençoar os seus apóstolos e como, através deles, o Senhor Jesus Cristo iria fazer esta obra tremenda que nós nos deparamos aqui. Este livro de Atos dos Apóstolos tem sido um desafio para nós. Ele dá-nos a conhecer a atitude que nós devemos ter como Igreja de Cristo. Temos visto aqui, pelo exemplo dos apóstolos, a audácia que eles tinham, a ausência de receio, de como eles estavam vivendo como estes destemidos, diante do mesmo povo que gritou várias vezes para que Cristo fosse crucificado. Mas a verdade é que o número ia crescendo daqueles que estavam sendo salvos. E é assim, desta maneira, que começa o texto de hoje. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Houve algo tremendo que aconteceu. Não somente foram salvos, mas este povo estava unido.
Somos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele se une, ele vive junto. Não há cristianismo sem cristãos. E nós, sendo filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, somos a igreja de Deus, somos o corpo de Cristo e vivemos uns para com os outros. Algo tremendo nós começamos a ver aqui da parte do povo. Vemos a necessidade de cada um ajudar o próximo. Há quem olhe para esta passagem e, em certa maneira, tem alguma razão. O povo já estava confiante que este era o momento da vinda do Senhor Jesus Cristo. E já estavam vendendo todas as coisas, pensando que daqui a um pouco estariam na glória. E então fizeram tudo por tudo para que nestes momentos finais todos estivessem bem. Outros vão por outra linha e eu penso que esse se adapta mais. Vemos aqui a sinceridade do povo de Deus, vivendo como família de Deus e apoiando-se uns aos outros. A palavra do Senhor continuamente vai-nos falar disso mesmo, no nosso amor para com o nosso irmão. Quem não ama a seu irmão não é de quem? Não é de Deus. Nós vemos isso lá em 1 João, nós nos apercebemos também em Tiago, como nós devemos ajudar os nossos irmãos. Então este povo estava vivendo o cristianismo. Alguns faziam de coração sincero, e nós iremos nos aperceber que aqui alguns não o fizeram de coração sincero. Iremos estar a aprender que alguns gostam de se mostrar, de serem alguma coisa, e na verdade não o são. Não são sinceros, não são verdadeiros. A palavra sincera é tremenda. Não sei se vocês sabem a origem dela. Eu já falei disto aqui uma vez. Há duas maneiras de olhar para esta palavra. Há quem diga que a palavra sincera foi inventada pelos romanos. E dizem que quando eles fabricavam certos vasos e fabricavam com uma cera especial, essa cera às vezes ficava tão pura e perfeita que os vasos tornavam-se transparentes. E em alguns casos chegava-se a distinguir um objeto, um colar, uma pulseira, algo que estivesse lá dentro. Era tal a maneira como aquele vaso estava feito. E então o que eles diziam, este é um vaso sem cera. Vocês estão a ver? Então a palavra sincero vem disso mesmo, sem cera. Agora há outra interpretação em relação a esta palavra, quase dá para também perceber. É que faziam os seus vasos de barro, não é? Não de cera, mas quando alguns vasos não estavam perfeitos, tinham alguma rachadela ou tudo isso, eles metiam o quê? Cera lá. E disfarçavam aquilo. Mas não era um vaso perfeito. Então as pessoas iam às compras, eu quero aqui um vaso sem cera. Não me deem aqui outra coisa disfarçada. Eu quero um vaso sem cera. Vocês estão a ver? É algo que é puro, verdadeiro e limpo. E daí então veio o termo sincero. Então, nós vemos no nosso dicionário aquele que é franco, aquele que é leal, aquele que é verdadeiro, aquele que não oculta, que não usa disfarces, malícia ou dissimulação. Essa é a pessoa que é sincera. Então, a palavra sincera é algo que é realmente doce, afável. É uma palavra que acolhe, não é? E é uma palavra que devia estar no vocabulário do cristão, não é? A sinceridade é uma das marcas que Deus quer na igreja. Então, ao longo destas semanas, nós temos visto a igreja de Deus, a igreja que Deus quer que nós sejamos. Temos aprendido muito com este livro de Atos. Já vimos até aqui a nossa mensagem, não é uma mensagem com uma vã filosofia. É uma mensagem que é poderosa. Aquilo que a igreja tem para dar ao mundo é o Evangelho. Paulo diz em Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E é esse o Evangelho que a igreja deve estar a proclamar. E o Evangelho é Jesus Cristo. Esta é a mensagem da igreja. Não é dizermos que temos prata ou ouro, porque não é isso que nós temos para oferecer ao mundo. O que nós temos para oferecer ao mundo
é Cristo Jesus. E foi isso mesmo que a igreja primitiva estava fazendo. Eles estavam a dar a conhecer Jesus Cristo. O mundo poderia querer prata, o mundo poderia querer ouro, mas não é isso que a igreja deve estar a dar. Não é algo que possa satisfazer os nossos prazeres, mas é aquilo que é necessário para a nossa vida, a salvação dos nossos pecados. Falarmos de Cristo. Fomos salvos por Jesus Cristo. E devemos proclamar esse mesmo Jesus. Então, o mundo precisa que a igreja se revele, que se dê a conhecer. E o que ela tem para dar a conhecer é a grandeza do amor, da misericórdia e da justiça que vem de Deus. Irmãos, a igreja é a voz de Deus para o mundo. Nós somos embaixadores de Cristo. Então devemos estar a falar de Deus. Somos sal para a terra e luz. Uma terra onde é que impera as trevas, nós, como cristãos, devemos revelar a luz de Jesus Cristo. O mundo precisa de luz. O mundo precisa desta diferença. E nós, em pleno século XXI, e agora vivendo nesta pandemia, nós devemos revelar esta luz. Não devemos ter qualquer receio de dizer ao mundo a justiça de Deus, como Deus age para com o pecador. Esta quinta-feira vemos como Deus odeia o pecador. E a ideia de hoje do mundo e de muitos movimentos cristãos é que Deus ama o pecador e odeia o quem? O pecado. São pecadores que vão para onde? Para o inferno. Não é o pecado que vai para o inferno. São as pessoas que praticam. Então há este ódio de Deus, como no Salmo 5, verso 5 nós vemos, contra o pecador. E enquanto o homem viver em pecado, ele está sobre o quem? A ira de Deus. E nós, como igreja, devemos falar a este mundo que aquilo que hoje está a acontecer não é mais do que uma prova da graça de Deus para com a humanidade. É difícil de ver as coisas assim. Mas ao longo da história, Deus nos tem ensinado, quando Ele traz julgamento, juízo ao mundo, é para que o mundo volte-se para Ele. E dentro da sua ira e do seu ódio, há o amor perfeito e santo. Deus dando mais uma oportunidade ao povo, ao mundo, para se voltar para Ele. Então, meus irmãos, vamos lá fora. E sejamos destemidos como estes aqui em Atos dos Apóstolos. Quando Pedro se levanta diante de um povo que tinha crucificado, tinha dito para crucificarem a Cristo. Ele diz, vocês o crucificaram. E nós temos que dizer ao mundo, vocês estão como estão por causa do vosso pecado. E enquanto continuarem assim, a ira de Deus estará sobre vós. Mas dentro da ira de Deus está o seu amor. E em tudo, quer seja na sua ira, quer seja no seu amor, Ele é perfeito e santo. Ao nos mostrar aquilo que somos, Ele nos mostra também Cristo Jesus, aquilo que Ele é. Então vamos e falemos ao mundo. A igreja cristã, a igreja verdadeira, é uma igreja sincera. Não oculta a verdade. E, meus irmãos, a sinceridade é a base do sucesso. Do sucesso para com o mundo e, mais do que tudo, nosso relacionamento com Deus. João Deus quer de cada um de nós autenticidade. Ele quer ver na sua igreja uma igreja pronta e dada, uma igreja na qual se edifica na sinceridade para com Ele e para com o próximo. Agora,
perguntas têm que ser feitas. Qual é o nível de sinceridade que existe em mim? Qual é o nível de sinceridade que predomina em nós como igreja? A base para uma igreja de sucesso é a nossa sinceridade para com Deus, para com os nossos irmãos na fé e para com o mundo lá fora. Então, esta manhã nós vamos estar a olhar como é que Deus lida com a verdade e com a mentira. A passagem de hoje mostra-nos algo estrondoso na igreja primitiva. E a primeira coisa que nós nos deparamos é a unidade que existia dentro do seio da igreja. Nestes cristãos, vejam o verso 32, a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia imensa graça. Havia bondade. Pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Depois vemos aqui Barnabé. Um homem que possuía um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. É interessante como o cristianismo une as pessoas. Veja, no cristianismo não há grupinhos. É por isso que na carta de Paulo à igreja de Coríntios, Paulo cai em cima deles. Alguns são de Cefas, outros são de Apolo, outros são de Paulo. Há unidade. Veja, não havia desigualdade, todos eram iguais, todos eram unânimes. Na igreja reinava o amor pelo próximo. Mas vejam, não era um amor de palavra. Era real. Vivia-se numa família. E é isto que a igreja tem esquecido. Se nós andarmos um pouco mais à frente, formos para Tiago, verso 14 do capítulo 2. Meus irmãos, Tiago 2,14, que vantagem há se alguém disser que tem fé, alguém disser que é cristão, alguém que diz que ama a Deus, alguém que serve a Cristo e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Agora ele dá aqui um exemplo. Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupas e de alimento de cada dia, e alguns de vós disserem, ide em paz, aquecei-vos, saciai-vos, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesmo é morta se não tiver obras. Os meus irmãos aqui na igreja primitiva, vemos esta igreja dada uns aos outros. É família. Esta ideia que não somos família, esta ideia de separarmos as coisas, nos preocuparmos com os ímpios, nos preocuparmos com aqueles que negam a Cristo, nos preocuparmos com aqueles que são filhos de Satanás, e passarmos a nossa vida a bajulá-los, sem vivermos verdadeiramente para Deus, em todas as nossas áreas da nossa vida, meus irmãos, de nada serve. Às vezes parece que estamos separados da realidade, que iremos nos aturar para toda a eternidade. Somos família. E então, ouvimos o nosso irmão, choramos com o nosso irmão, nos alegramos com o nosso irmão,
Ajudamos o nosso irmão. A igreja de hoje tem-se esquecido disso mesmo. Por isso é que hoje há algumas pessoas dizem não é necessário estarmos juntos, porque eu posso ser cristão à minha maneira. Não contribuo para a obra de Deus porque eu acho que não devo contribuir. Nada disso. Os outros sim podem contribuir. Os outros sim podem ajudar. Vejam, com Deus não se brinca. E a maneira como nós agimos e temos roubado ao Senhor ao longo dos anos, e alguns de vós ainda continuam fazendo, o que é triste, é demarcante. E pensando, não é um outro irmão, é o meu irmão que deve fazer. Já é Deus que vocês vão dar contas, ou eu vou dar contas, cada um de nós vamos dar contas da nossa atitude para com Deus em todas as áreas da nossa vida. Não nos preocupamos. Vejam, tantas são as congregações pelo qual os membros não se conhecem um ao outro. Não somente não os conhecem, como não querem saber deles. É ou não é? Fora destas paredes, ninguém tem nada a ver com a minha vida. É ou não é? Falamos ou não falamos assim? É justo? É. Diz a pessoa. Agora, se eu vejo um irmão lá fora, não conversa com alguém, falando palavrões e outras coisas mais, e eu chegar ao pé dele, olha, meu irmão, não é assim que se deve falar. Chamar-o lá à parte e dizer assim, mas você não tem nada a ver com a minha vida. Tenho. Tu és meu irmão e não desonras assim o meu pai. A religiosidade são para aqueles que estão no inferno. Cristianismo, verdadeiro cristianismo, ama o irmão, preocupa-se com o irmão. Vocês viram que nós lemos agora no final da segunda carta de Coríntios. Paulo estava desnorteado, estava triste, desolado. Ele disse, eu vou ter que ir até vocês de maneira rude. Porque vocês não se arrependeram, alguns de vocês estão praticando o pecado e ainda continuam na prática do pecado. Deus odeia o pecador. Irmãos, nós nascemos de novo. Somos uma família que procura a santidade, unidos num só espírito, numa só fé. Não há cristianismo virado para nós próprios só. Todos nós vivemos juntos para Cristo. E aqui vemos uma igreja abraçada, vivendo e amando uns aos outros, uma igreja unida. Agora vejam, unidade não é semelhança. O que é que isto quer dizer? Que eu tenho os mesmos gostos que o irmão, as mesmas preferências que o irmão. Vejam, a unidade implica diversidade, por isso é que é um corpo. Uns são pés, outros são braços. Não é? O irmão é mais afável, outros menos afável. Com ele consigo ter uma conversa melhor, com o outro converso, mas não sai de lá nenhuma palavra. Porque somos diferentes. Mas isso não deixa de ser que somos o quê? Família. Dentro da família somos diferentes. O Marcos é diferente do Lucas. Não é? Há diferenças. Mas não deixamos de ser o quê? Família. Então, unidade não é semelhança. A única coisa em que somos semelhantes é na fé, é na pessoa de Jesus Cristo. E na vivência, na obediência. Amamos a mesma fé. Vejam, se nós formos lá para Efésios, iremos voltar lá, mas apenas para vos lembrar. Efésios capítulo 4. Quando Paulo fala aqui da unidade, da fé, vejam o verso 4 do capítulo 4, diz, há um só corpo,
Será que eu me sinto unido, agarrado desta maneira com o meu irmão, não é? Um só Espírito. Vejam, um Espírito que nos revela a verdade, que fala a cada um de nós. Não é aquele tipo de cristão que diz assim, eu vivo o cristianismo à minha maneira e o meu irmão pode viver à sua maneira. Não. O Espírito, ele nos revela a mesma verdade. Não há um cristianismo para cada um. Como também fomos chamados em uma só esperança. Vejam, todos nós estamos com o mesmo desejo, o mesmo objetivo. Temos os nossos olhos fixos no céu, na glória. Esta é a nossa esperança. E enquanto esperamos, que atitude é que nós temos? Não é? Somos perseverantes, vivemos juntos para Cristo. Uma só esperança no vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Sim, podemos ser diferentes, mas aqui, nestas coisas, somos todos iguais. Unidade é compreender que a obra de Cristo em favor da Igreja supera todas as barreiras étnicas. Não há racismo dentro da Igreja. Sociais, culturais. Vivemos todos com o mesmo sentimento. Honrar e glorificar a Deus. Estamos unidos a Cristo por aquilo que Ele fez por nós. Não existem membros da Igreja fora do corpo de Cristo. Somos todos participantes da promessa de Deus em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Estamos todos juntos em Cristo Jesus. Meus irmãos, estarmos aqui todos os domingos ou às quintas, isso não implica que somos unidos. Não implica. Não implica. A unidade vem daquilo que Cristo fez em nós. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um somente Deus e Pai de todos. Cristo mudou-nos por completo. Cristo muda as pessoas. Agora, será que Ele mudou-me a mim? Será que Ele mudou a ti? Há pessoas que dizem que são cristãos, mas vivem ainda nos prazeres da carne. Não nasceram do Espírito, vivem da carne. São carnais, não são espirituais. O Senhor Jesus diz, é necessário nascer de novo. Os que são nascidos da carne são quem? São carne. Os que são nascidos do Espírito são Espírito. Isso faz toda a diferença. Porque aí iremos ver as ovelhas e quem? E os lobos. Embora possam estar disfarçados de quem? De ovelhas. Nós dizemos não há religiosidade e abraçamos por completo Cristo Jesus. Então, amemos a Cristo verdadeiramente. Amemos a verdade. Não só pode haver união se houver verdade. E Cristo é a verdade. E quando estamos na verdade, aí estamos unidos. Vejam, a Igreja não pode estar unida se Cristo não for a cabeça dela. Vivemos para dar honras e glórias àquele que nos salvou. Então, logo aqui no início do nosso texto, vemos uma igreja centrada em Cristo. Se preocupavam uns com os outros. Uma igreja cheia do Espírito de Deus. E é interessante que ao longo deste livro de Atos dos Apóstolos, nós temos visto isso mesmo. O Espírito de Deus agindo no coração do seu povo. É o Espírito Santo que traz esta comunhão. É aquele que nos une a Cristo e é aquele que também nos une uns aos outros. Eles tinham Cristo vivendo neles. E havia provas. E as provas eram aqui as suas ações. Por isso é que há pouco eu fui até Tiago. Fé sem obras é o quê? É morta. É morta. É morta.
palavras vãs, multidões dizendo não contra o racismo, palavras, somente palavras, são mortas. O Estado apoiou estas manifestações, nós devemos apoiá-las, mas nós vemos que é uma hipocrisia total, porque as pessoas continuam a viver na miséria, não é? Crianças a morrerem, e onde é que está então o não contra o racismo? Apenas a dizer não com as palavras? Não. É-nos exigido viver as nossas palavras. E o cristão é alguém que vive aquilo que professa ser. E por isso nós vemos aqui. Ninguém afirmava alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuem terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor que vendiam e os depositavam aos pés dos apóstolos. Se repartia a qualquer um que tivesse necessitado. É interessante. É dada a responsabilidade aos apóstolos de gerirem estas coisas. Mais à frente nós vamos ver que eles até dizem assim, chega, não nos foi dado estar a ensinar. E por isso eles vão estabelecer o quê? Os diáconos. Para terem essa responsabilidade. A igreja é esta comunhão com diversidade de dons, com pessoas aptas, com responsabilidade de estarem a cuidar uns dos outros. Havia interajuda. Se alguém tinha demais, tentava ajudar aquele que não tinha. E nós vemos isso na atitude de Barnabé. Vendeu a sua herdade para ajudar os pobres e os necessitados. Depositou todo o dinheiro nos pés dos apóstolos. Agora, é importante vermos aqui uma coisa. Isto não foi os apóstolos que impuseram estas leis e estas regras para que eles o fizessem. Nós vemos isso mais à frente. Vejam o que é que Pedro vai dizer. Verso 4 do capítulo 5. Já lá vamos ao caso de Ananias e Safira, mas apenas aqui lembrar, vocês sabem o contexto, não é? Enquanto o possuías não era teu, vejam, não havia a responsabilidade de Ananias vender a sua terra e dar o dinheiro. Era seu. E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Não era, continuava teu? Como planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja, não há aqui uma regra, como há aqui nestes movimentos de ditos cristãos, este evangelho da prosperidade, não é? Traz tanto à igreja e do Senhor vai-te dar o dobro, o triplo, o quadruplo, seja lá o que for. Nada disso. O Senhor diz que nós devemos ser sábios, devemos cuidar uns dos outros, mas não nos é exigido fazer estas coisas que eles estavam aqui a fazer. Isto estava uma atitude pessoal, e nós vemos da parte de Barnabé, e também vemos da parte de Ananias, mas já vamos ver como é que foi a atitude dele. Vejam, o cristianismo não é sinónimo de comunismo. Não é? O comunismo impõe o povo, não é? O povo todo igual. Não quer dizer que não haja ricos e pobres no meio dos cristãos. Agora, aqui, dentro de uma comunidade, de uma igreja, há uma preocupação verdadeira e sincera em cuidar uns dos outros. Vai haver aqueles que têm possibilidade de o fazer melhor de uma maneira e outros que não podem fazer. Mas o mais triste, e a história sempre nos conta, que é sempre a viúva que dá o quem? Mais. É sempre o pobre que ajuda quem? O pobre. O que tem, quer ter mais. Esta é a dureza do coração do ser humano. Mas aqui estas coisas estavam dissipadas. Nós vemos aqui dentro da igreja aqui, primitiva, o povo inteiro ajudando uns aos outros e esta inteira ajuda. Agora, o que é que fez estas pessoas agirem desta maneira? Será que o fizeram para agradar aos apóstolos? Será que o fizeram para se exaltar a si próprios e serem reconhecidos por todos? Ou será que o fizeram pois amavam a Deus e amavam os filhos de Deus? Vejam, nós vemos o quem? Vemos Barnabé,
E vemos no verso 34 que já havia quem? Alguns que tinham de quem? Porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Vejam, havia um número de pessoas que estavam empenhadas em ajudar uns aos outros, porque as coisas eram difíceis. Vejam, no capítulo anterior, já Pedro foram postos na prisão por um dia, ali começa já uma pitada de perseguição, e depois as coisas vão começar-se a desenvolver. Eles estavam ali para ajudar uns aos outros. Vejam, muitos. Há a possibilidade de ser sincero dentro do grupo de pessoas. É ou não é? Porque estas pessoas fizeram de coração. E porquê é que nós podemos dizer isso? Porque eles não caíram por quem? Por terra. Não inspiraram. Mas houve uma família que a coisa aconteceu ao contrário. Vejam, eles amavam o Senhor. Será que o que eu faço para a obra de Deus, será que o que eu dou para a obra de Deus, seja em qualquer caso, em ambos os casos, eu faço porque amo a Deus, porque amo os irmãos na fé? Ou será que eu quero ser visto pelos restantes como alguém, eu fiz isto? Alguém especial. Eu trouxe as flores para a igreja. Eu dei isto para a igreja. Alguém diz, eu tive em algumas igrejas na Inglaterra que as pessoas compravam alguma coisa, vamos mandar arranjar o prédio. Eu só vos dou dinheiro se vocês meterem lá uma placazinha a dizer a família tal deu tanto. E vocês vão encontrar isso. Está lá a placazinha a dizer família tal ofereceu isto, isto e isto. Se destacarmos. Será que o que eu faço para Deus é para a minha glória? Não para a glória dele. Sejamos unidos, sejamos sinceros. Deus quer na igreja atos verdadeiros, quer na igreja atos sinceros. Nós até podemos desfraldar e enganar o nosso irmão na fé, mesmo o pastor, mas não enganamos a Deus com o que fazemos. Não fazemos, de maneira nenhuma. Vejam Ananias e Safira, eles estavam empolgados. Vocês vão ficar surpresos daqui a pouco. Vamos fazer o mesmo. Vamos fazer o mesmo, mas espera aí. Não vai ser o mesmo. Não o fizeram com sinceridade. Vejam, eles quiseram ser, nós vamos estar lá e vamos nos mostrar. Mas nós também estamos aqui para fazer o mesmo, não é? É dias das nossas terras e está aqui todo o dinheiro daquilo que vendemos os terrenos. Eles queriam ser reconhecidos como quem? Como pessoas sinceras, espirituais, autênticas. Mas foram quem? Falsos. Venderam sua propriedade. Eles disseram aos apóstolos que estavam dando tudo à igreja. Nós não vemos ali esta reação logo direta aqui na parte da conversa de Ananias com Pedro, mas depois da parte de Pedro com Safira, ele pergunta, não é? No verso 8, diz-me, vendeste por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu, sim, foi por essa quantia. A quantia que o seu marido tinha dado. O que era mentira. Então, reparem, é tão fácil mentir. Este casal mentiu aos irmãos, mentiu aos apóstolos, e como a palavra de Deus diz, mentiu a Deus. Mentiu ao Espírito Santo. É fácil mentirmos ao pastor, ou mesmo aos irmãos na fé, não sermos descobertos, mas nenhuma mentira fica escondida aos olhos de Deus. As consequências deste que aconteceu a este casal foi tremendo. Foi o quê? A morte. Martin Lloyd-Jones, quando ele comenta esta passagem, ele não afirma que estas duas pessoas eram descrentes. Às vezes nós pensamos, não, isto foi a atitude de um descrente. Estão a ver?
Onde é que há outra passagem que diz que por causa dos vossos atos muitos morrem? Onde é que diz? Vamos a 1 Coríntios capítulo 11. E ali são o quê? Crentes. Coríntios capítulo 11 fala sobre a ceia do Senhor e a maneira indigna como alguns deles estavam fazendo. E depois o apóstolo Paulo diz, pois, verso 29, quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Talvez não seja hoje. Talvez não seja amanhã, mas pode ser depois da amanhã. Que o juízo de Deus venha sobre nós. Vocês estão-se a perceber? Deus, Ele é justo. A nossa morte não é... A morte do cristão não é uma derrota. É o quê? É vitória. Mas vejam, há uns que partiram, não é? Por causa do quê? Do pecado. Estes Ananias e Safira, eles foram castigados com um castigo severo, à morte. Como é que Davi foi castigado? Vocês lembram-se? Vejam, o Senhor reage de maneiras diferentes. Como é que Davi foi castigado? Tiraram-lhe o filho. O Senhor tirou-lhe o filho. Mas ele nunca mais teve paz em sua casa. Absalão, outros seus filhos. Foi difícil. Vejam como o pecado altera a situação em que nós estamos vivendo. Então devemos ter muito cuidado. Muito cuidado. Será que tens sido honestos para com Deus? Alguém disse, se Deus tivesse o mesmo julgamento que teve para com estes dois, estou certo de que muitas igrejas estariam vazias. Mas em sua graça tem sido paciente para com a igreja do século XXI. Porquê? Porque às vezes cantamos, às vezes confessamos, às vezes dizemos o que fazemos e deixamos. Na verdade não fazemos. Estas palavras são apenas palavras. E podemos nos perguntar, será que como igreja hoje, em pleno século XXI, estamos a sofrer o que estamos a sofrer por causa da maneira como temos agido para com Deus? O Senhor disse lá em Isaías, eu estou farto da maneira como vocês fazem as coisas. Estou farto. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo, Ele, lá em João capítulo 4, a coisa acabou. João capítulo 4, verso 19, a mulher samaritana diz ao Senhor Jesus Cristo, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Havia uma disputa entre os samaritanos e os judeus, eles não se davam um com o outro. Eles eram mestiços, não era assim que eles olhavam para os samaritanos. E então havia esta disputa, então por isso os samaritanos adoravam num monte e o pessoal, os judeus, iam a Jerusalém ao templo. Então o Senhor Jesus disse, mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Agora falando aqui ele como um judeu e ela como uma samaritana. Porque a salvação vem dos judeus. Verso 23. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores que o Pai procura.
verdade, sinceridade. Precisamos de ser uma igreja mais próxima dos estatutos de Deus, dos mandamentos de Deus. Precisamos ser verdadeiros. Paulo estava tão triste com a igreja de Coríntios. E vamos novamente para lá. 2 Coríntios. Examinai-vos a vós mesmos, para vós se estáis na fé. 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Provai a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estáis reprovados. Porquê é que Paulo fala assim? Esta era uma igreja que dizia, nós estamos no alto, no auge da nossa fé, na nossa espiritualidade. E ele diz aqui no verso 19 e 20 do capítulo 12 o seguinte: pensais que estamos nos defendendo diante de vós todo este tempo? É diante de Deus que falamos em Cristo, amados. Tudo isso que fazemos é para a vossa edificação. Agora vejam o que é que ele diz. Porque temo que quando chegar não vos encontre do modo que quero vos encontrar, e que eu não seja encontrado por vós do modo que quereis me encontrar. Temo que de algum modo haja brigas, isto dentro do corpo de Cristo, invejas, ódio, ambição egoísta, calúnias, falatórios, arrogância e desordem. Temo que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vós e que eu lamento por muitos dos que anteriormente pecaram e que ainda não se arrependeram da impureza, da imoralidade e libertinagem que cometeram. Porque é que Paulo depois mais à frente vai dizer examinai-vos a vós mesmos? Irmãos, ele começa a perguntar-se a si próprio. Vocês vivem nisto, continuam nisso, não se arrependeram da impureza, da imoralidade, da libertinagem, continuam pecando. Examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estáis reprovados. Mas eu espero que reconheçais que nós não fomos reprovados. Nós quem? Paulo tem vindo a fazer o quê nestes últimos capítulos? A fazer diferença de si e deles. Nós às vezes pensamos que aqui engloba toda a igreja. Paulo estava dizendo, talvez vocês estão reprovados, alguns de vocês. Não são de Cristo. Porque o cristão, ele se vê, se nota pelas suas atitudes, pela maneira como vive. Meus irmãos, até aqui, e vamos concluir, neste livro de Atos dos Apóstolos, temos visto manifestações tremendas de Deus. Vemos o dia de Pentecostes. Então, domingo passado, aí o mundo católico celebrou o dia de Pentecostes, os cristãos vão atrás, também celebram. Nós celebramos todos os dias a glória do Senhor. Mas viram, é este poder do Senhor fazer com que estas pessoas tivessem capacidade de falar outras línguas. Vemos Pedro, não é, chegando a uma pessoa incapacitada desde nascença. Ele diz, prata e ouro não tenho, mas o que tenho te dou, em nome de Cristo, de Jesus de Nazaré, levanta-te e põe-te de pé. E agora? Mais uma manifestação do poder de Deus. A morte destes dois. De tal maneira que nós começamos a ver o seguinte. Verso 12. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo
entre o povo por meio dos apóstolos. Eles permaneciam junto no pórtico de Salomão. Vejam, embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a quem? A eles. A coisa ficou, não é? Estar ali junto deles, ali ao pé deles, cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres. A obra do Senhor estava crescendo. Mas vejam como o Senhor estava a encaminhar as coisas. Ali a seriedade das coisas. E é esta mesma seriedade que Ele quer da igreja de hoje. Nós às vezes olhamos, o que é velho não interessa. Não. Nós temos que voltar às Escrituras, à pureza da vida que nos é relatada aqui. Mesmo que depois possamos vir a ser o quê? Presos. E aqui só vimos uma coisa leve. A partir daqui, o que é que vai acontecer? Pedro vai preso outra vez. E depois temos mais à frente Estevão. Vocês sabem o que é que acontece com Estevão? É morto. Depois há esta perseguição da parte de Saulo, não é? À igreja. E vemos como os crentes tiveram que fugir. E nunca mais houve o quê? Descanso. E por isso, depois Paulo, já salvo, diz a Timóteo, aqueles que querem viver piedosamente irão sofrer. Mas eles se alegraram por sofrer em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eles sabiam que estavam fazendo o que era o quê? Que era justo e verdadeiro. O mundo lá fora não quer ouvir o Evangelho. O mundo lá fora não quer saber da verdade, da pureza, da santidade. A nós é-nos chamada de falar de Cristo. De sermos sinceros e verdadeiros. Porque é a verdade que liberta, não é mentira. E como igreja devemos ser sinceros uns para com os outros. Naquilo que fazemos para a obra do Senhor. Não fazemos para os homens, fazemos tudo para quem? Para Deus. Agora, somos nós sem cera, não é? Será que somos vasos perfeitos ou imperfeitos? Sejamos verdadeiros diante daquele que é a verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo. Com grande poder, diz o verso 33, no capítulo 4, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos havia imensa graça. Mas, irmãos, lembrem-se daquilo que somos em Cristo Jesus, daquilo que Ele fez por nós e possamos todos viver nesta imensa graça, uns para com os outros, em amor e em verdade. Que Deus nos abençoe.